Olá, caríssimos. Vamos para mais uma aula de Sociedade e Política no Brasil. Vamos falar hoje sobre um tema talvez meio desesperançoso, mas vamos ver se tem esperança. Será que há um projeto de ciência e tecnologia no Brasil? Vamos ver. Aqui eu tenho essa imagem no início, não sei se todo mundo já conhece, que é a Sirius, né, a nova fonte de luz síncroton brasileira, que será, né, a maior e mais complexa infraestrutura científica já construída no país. Então é um motivo de muito orgulho, né? Então é uma das primeiras fontes, inclusive, de luz síncrono de quarta geração do mundo, né? Então ela vai colocar o Brasil aí na liderança na produção de luz síncrono e foi projetada para ter o maior brilho entre todos os equipamentos nessa classe de energia. Então é o início aí que a gente pensar que tem algumas esperanças. Vamos fazer um histórico aqui, né, uma passagem em algumas considerações sobre o Brasil, né, sobre essa questão da ciência no Brasil. Claro que a gente vai fazer uma passagem só, algumas coisas a gente já viu, né, em outros momentos, aqui mesmo na disciplina, né, então a gente tem lá, primeiro a gente tem tecnologia baseada em trabalho escravo, principalmente, né, no Brasil colônia, então, o trabalho era visto como uma coisa negativa, não tinha investimentos em pesquisa, em busca para melhorar, né, esse trabalho, para uma coisa de melhorar, trazer equipamentos melhores, não se pensou isso. Realmente, o trabalho escravo era a fonte bastante disponível e mais barata, né? Então, ficou-se com essa visão aí do imediatismo, né, de que os escravos podiam ter investido bastante nesse período, mas não tivemos interesses. Aí já no período imperial, a gente ainda não tem centros de pesquisa aqui no Brasil, a gente não tem universidades no Brasil. Quem queria se formar, como por exemplo José Bonifácio, ele tinha que ir para fora, né, desde o final do século XVIII, XIX, tinha que ir para fora, tinha que ir para França, Portugal se formar. Né? Você tinha algumas faculdades, teve uma faculdade de Direito na Bahia, em São Paulo, mas eram só faculdades bem específicas, né? Não tinha universidades. Então, normalmente ele tinha que ir para fora. Então a elite imperial científica, ela, né, estudava fora. Então, mesmo com muitos personagens, como por exemplo Dom Pedro II, que investiu ou em algumas coisas gostava da ciência, ele trouxe para realmente fundar uma universidade, por exemplo. Fundou algumas instituições científicas, né, mas mesmo tinha uma atitude política centralizadora com relação à fundação, né, desses institutos, então gerou muitas desavenças e não avançou mesmo a ciência, de fato, aqui no Brasil, né? Apesar de a gente ter o Dom Pedro II, que é considerado por muitos como, né, um grande conhecedor, gostava de ciência, tecnologia, né? Ele foi um dos primeiros a ter um telefone do Graham Bell, né? Então, mas apesar disso, né, a ciência ficou ainda muito assim nos autodidatas, pessoas que queriam, né, vinham de família rica e iam estudar. O investimento realmente era muito baixo. Outra coisa que a gente tinha muito ruim, eu já falei também numa aula específica de sociedade política, que quando eu falo do período imperial, né, onde você tinha uma relação muito complicada entre público e privado, né, tinha uma dificuldade bem grande, via-se com receio alguns investimentos privados, né, então isso foi bastante até hoje, né, a gente, por exemplo, a relação de pessoas investindo na universidade, pessoas particulares ou empresas, né, é uma relação muito complicada aí até hoje, né? Isso é muito presente na história do Brasil, né? Então, também isso freia o desenvolvimento científico, porque podia ter mais investimentos, né, nessa relação aí. Nesse período de 1889 a 1930, a gente passa por um período de urbanização, industrialização, então a ciência e a tecnologia elas têm um nascimento tardio, como também falei numa aula atrás, né? Foi um período bastante atrasado. Só para a gente ter uma ideia, né? Primeira Universidade Brasileira é de 19 de dezembro de 1912. A USP é 1934. Então, realmente, né, aqui a gente tem a imagem da Universidade Federal do Paraná, né, uma foto antiga. Não realmente foi
bastante tardio esse investimento universitário. Pensa só no século XX a gente vai ter primeiras universidades. É muito, muito tarde para qualquer país que quer ter um grande avanço. E assim, muitas vezes é visto, isso que a gente vai ver na história do Brasil, que é visto a ciência e tecnologia como uma coisa, investimentos, né, em ciência e tecnologia como uma coisa secundária, deixar de lado. Quando sobra dinheiro, a gente investe, se não, a gente pega e investe em outras coisas. Né? As pessoas não veem o impacto que faz você investir em ciência e tecnologia em retornos até para as próprias pessoas, né? Para as pessoas comuns. Às vezes as pessoas acham vai investir uma coisa que vai dar resultado daqui 5, 10 anos. Né? Temos que investir em coisas importantes agora. E os governadores, políticos que entram, né, e a cada 4 anos mudam, eles vão lá e tem que fazer obras que vão ter resultado ali, vão mostrar que eles fizeram ali. Eles não podem fazer uma coisa, investimento a longo prazo que só pessoas daqui, né, um tanto tempo vão ver os resultados. Precisam ser imediatistas. Então, o brasileiro, na verdade, ele tem essa mentalidade imediatista. Né? A gente precisa mudar isso e ver que a gente tem que fazer investimentos com calma a longo prazo. Oswaldo Cruz é uma das grandes mostras aí de grandes exemplos, e agora, assim, nessa época a gente está com vacina, ele é trazido novamente, né, para a gente pensar. Então, ele fundou o Instituto Soroterápico de Manguinhos, e hoje a Fiocruz, né, que foi muito importante para a vacinação. Ele teve que correr atrás para mudar a mentalidade das pessoas, eram contra a vacina, até médicos mesmo, a gente vê hoje, né, médicos às vezes com umas visões meio anticientíficas, né? Então, já naquele tempo ele também teve que lutar com médicos para falar da vacina, da importância da vacina, né? E foi uma coisa bem importante. Até hoje a gente vê, né, o Fiocruz como uma coisa bem importante, um instituto bem importante para vacinas hoje, para a Covid, né? E teve já nesse início aí da Fiocruz, teve um exemplo positivo de relação entre pesquisa estadual, pesquisa pública, né, com pesquisa particular. Tem aqui a história da produção da vacina contra a febre amarela. Na Fiocruz teve o investimento do Rockefeller, né, que ganhou tanto dinheiro com o óleo, né, com o petróleo, que ele investiu em várias áreas, inclusive ele então usou para financiar pesquisas científicas e tal, e através da Fundação Rockefeller, que existe até hoje, né, que dá bolsas e tal para cientistas, ele chegou e investiu aqui no Brasil também, né, e acabou ajudando com dinheiro para fabricar para criar laboratórios e fabricar vacina contra a febre amarela na década de 1940, né? Então, aí a gente vê uma relação bem interessante, bem boa entre público e privado, né? Também não pode deixar, né, solto e tal, mas o Brasil ainda precisa caminhar bastante nessa relação. Porque a gente tem uns fatos marcantes para a ciência do Brasil, né? A visita do Einstein ao Observatório Nacional, em 1925, né? Aproveitando ali uma prainha, pegando, né? Aqui no Brasil. Quer dizer, como se fosse talvez um padrinho da ciência, mas ciência brasileira, mas não funcionou muito bem, né? Talvez ele ficaria bem impressionado com a ausência de instituições de pesquisa brasileira, né? Porque como que pode uma nação, né, no século XX, com pouquíssimas instituições de pesquisa, né? Década de 1920 era muito fraca. A gente tem aqui alguns marcos mundiais, né, da ciência, né, já na segunda metade do século XX, né, a corrida espacial com o Sputnik, crise de mísseis, tem toda a Guerra Fria, né, o período da Guerra Fria, o homem chega à Lua em 69, você tem algumas questões políticas, né, a internet é criada na parte tecnológica, a gente viu também um pouquinho, né, a gente vê isso em história da tecnologia, tá? Tem uma aula, inclusive, sobre a terceira fase da Revolução Industrial, que eu falo exatamente sobre a criação da internet, né, também, de breve. Então, esses são alguns contextos aqui no Brasil, no mundo, na verdade. E na década de 30 a 64, o Brasil passa por um período chamado desenvolvimentista,
onde se tem o desenvolvimento, né, o foco no desenvolvimento, tentar acelerar esse desenvolvimento. Então tem formação de algumas coisas, então formação da FAPESP em 47, né, é uma fundação de São Paulo, né, de apoio à pesquisa, o Ministério da Aeronáutica, então isso em 1941, em meio à Segunda Guerra Mundial, né, só contextualizar. Os primeiros passos para a criação de um centro técnico espacial, que se consolidará no ITA, né, em 1950, que ela foi bem importante, né, foi fundada ali na década de 1950, né, que é um centro de excelência em pesquisa, né, tanto eles têm um laboratórios de química, de física, né, para estudos aeronáuticos, e é um centro de excelência até hoje, né, bem importante. Mas assim, o contexto do Brasil em 1950, meados do século XX. Pouquíssimos cientistas e pesquisadores, falta de ambiente de pesquisa nas universidades, né? Então você tinha as universidades, foram surgindo várias universidades, né? Mas ainda assim era graduação. Então não era difícil fomentar a pesquisa mesmo, que precisa de mestrado, doutorado, precisa bolsistas, né? Porque mesmo as pessoas que iam fazer mestrado tinham dinheiro, né, para se sustentar, poucas bolsas, se é que existiam, né? Acho que nem existiam, pouquíssimas bolsas. Então era muito complicado fazer pesquisa no Brasil, ainda em 1950. Não havia engenheiros ou especialistas em setores básicos da indústria, né? Por exemplo, para fazer a hidrelétrica de Itaipu, se chamou muitos engenheiros de fora, né? E várias outras obras no Brasil. Então não existia essa formação, ou estava muito incipiente, muito no começo, né? Olha aí, o parque industrial incipiente também, ausência de cultura de inovação nas empresas, enfim, era uma visão bem pessimista mesmo do Brasil, né? O Brasil um país que quer se desenvolver tecnologicamente e cientificamente ainda, com um baixo nível de pesquisa, muito baixo de inovação. Realmente o Brasil ainda estava muito atrás dos países aí, mesmo dos países em desenvolvimento, né? Se for comparar com países desenvolvidos, países, né, do norte, chamados assim do norte, né? Então nem se compara, né? Universidades centenárias. Aí temos a imagem, né, com Lattes, com Leite Lopes, Tiomo, Schimberg, Costa Ribeiro, que foram cientistas decisivos para a criação do CNPq, né, para exatamente financiar pesquisas, financiar bolsistas para trabalharem, né? Então é muito importante isso, né? Porque é difícil uma pessoa ali, depois que ela se gradua, por exemplo, ela continuar no ramo da pesquisa, porque ela precisa trabalhar, né? Precisa alimentar, normalmente já tem uma família, estabelece uma família, então fica complicado ainda ele lá, né, despender o seu tempo, às vezes não consegue trabalhar ao mesmo tempo, né, de fazer o mestrado, não dá para se fazer as duas coisas, tem que se concentrar na pesquisa, sem bolsa, é muito complicado. Então se pensou exatamente isso para gerar bolsas, né, e, né, através do CNPq. Aí se funda em 51 o CNPq e a CAPES. Eles apoiam, então, estudantes e pesquisadores individuais, né, bolsa de auxílios à pesquisa, e foi decisivo nesse período, né, na década de 50 e 60, a CAPES e a CNPq para fomentar os primeiros grupos de pesquisa no Brasil. Sem isso a gente estaria muito atrasado ainda, né? Ainda mais. E desde o início, tanto as CAPES quanto o CNPq sofriam bastante um desprestígio, né? Só para ver em questões de orçamentárias, né? Em 56, 0,28% do orçamento da União. Em 61, 0,11%, né? Comparativamente, o orçamento para toda ciência e tecnologia hoje, para ter uma ideia, fica em torno de 0,28%. É ridículo esse valor, né? Absurdo. O país que quer se desenvolver com ciência e tecnologia, na verdade, isso afeta todas as áreas. Nós somos país agrário, né? Investe mais em agricultura, mas você precisa de tecnologia, você precisa de ciência para ter uma produção melhor, né? E você investe 0,28%. É ridículo. Olha só, a comissão supervisora de planos de institutos na década de 61. O presidente dessa comissão, Oliveira Júnior, em 61,
ele recriminava o emprego de verbas para investigações científicas, que, em sua opinião, serviriam tão somente para saciar vaidade intelectual de alguns poucos privilegiados. Isso é, infelizmente, uma visão que permanece até os dias de hoje, entre muitos políticos e até pessoas que não são políticas, né? Elas dizem assim, para que investir em ciência e tecnologia, para que investir em pesquisa, né? Só para os caras ficarem lá, né? Lendo, sentados, né? Sem produzir nada, né? Só fica lá estudando. Não entende, é um absurdo, né? Não entende o impacto que isso traz para uma nação inteira. Aí a gente vai ver, né? Em casos quando desculpe o termo, né, mas a água bate na bunda, né, que é o momento onde você tem por exemplo, uma crise epidemiológica, como a gente está tendo agora de Covid, e a gente não sabe, e agora? Não tem vacinas? Ué, não se investiu, né? Durante o regime militar, teve a formação de alguns polos tecnológicos, como, por exemplo, São José dos Campos, né, o ITA, o INPE, empresas como a Embraer. Começou a se formar já o Laboratório Nacional de Luz Synchron, né? Olha, um projeto iniciado em 86 que só finalizou em 97. Né? A gente teve a Itaipu nesse período, usinas nucleares, expansão universitária, mas teve muitos momentos que foi um tiro no pé. Nem vamos falar sobre a questão econômica, né, que foi bem ruim nesse período. A gente teve outros momentos, né, como a reserva da informática, a reserva de mercado, né, que enquanto a gente tinha computadores pessoais surgindo no mundo, o Brasil não queria entrar, né, nisso porque queria produzir seus próprios computadores. Já mencionei isso em outro aula. Né? O que acontece? O Brasil não tem computadores, né, e fica bem atrasado nisso. Né? Então, isso é um exemplo, tem vários outros. Né? A década de 85 a 2000 foi considerada uma década perdida. Né? A gente teve um crescimento econômico bem reduzido, foi bem complicado. Talvez nós estamos vivendo uma nova década perdida agora, né? 2020, 2021 aí em diante, né? Por causa da pandemia, a maneira como está sendo administrada a pandemia também, mas lá na década de 85 vocês podem perguntar para os seus pais que foi década de 80 foi terrível, né? Foi bem problemática, assim. Então, isso, claro, que afeta investimento em ciência e tecnologia, porque é o primeiro momento, o primeiro lugar onde se corta gastos é daí, né, da educação, da ciência e tecnologia. Outros, caviar, vinhos para os políticos, né, verbas que a gente tem aí, né, são as últimas a serem cortadas. Nem são cortadas, né? Ciência e tecnologia aí, primeira coisa. Triste. Nos anos 2000, né, a gente tem aí, então, por exemplo, aqui mostrando, né, o orçamento em 2014, um exemplo aqui, né? Orçamento geral do governo, né? A gente tem aí um recorte. Então, a gente paga muitas dívidas, previdência social bem grande, mas olha só aqui o tanto que se investe em ciência e tecnologia, 0,28%. Continua, lembra? Eu falei década de 5, lá década de 40, de 30 antes, era baixíssimo o investimento, continua sendo baixíssimo. Não muda, isso não mudou. Então a gente tem que tomar cuidado, às vezes, se a gente falar que é um ou outro governo, tem governos piores do que os outros, né? Mas a gente vê que é uma constante na história do Brasil, pouco investimento em ciência e tecnologia. Isso aqui, 2010, né, são dados de 2010, só para ter uma ideia, o gasto total em pesquisa e desenvolvimento, P&D, em relação ao PIB do Brasil. Né? Aqui você tem alguns países e o Estado, né? Então, e o Estado de São Paulo, só para ter uma comparação. Então, o Brasil está ali, né, em relação ao PIB total, porcentagem do PIB, um pouquinho, 1%, né, um pouquinho mais que 1%. Só para ver em relação ao seu PIB, São Paulo gasta mais do que a média do Brasil. Né? São Paulo realmente você vê que tem uma produção já historicamente, já desde o século XIX, investimento maior em ciência e desenvolvimento. Né? Não é absurdo assim, mas é maior do que o resto do Brasil. Tanto que a gente tem lá, né, o Butantan como um centro importante, a USP como uma das principais universidades, é uma universidade estadual, né, a USP. Aí você tem China com né, mais do que 1,5%. Olha só, a Alemanha com 2,5%, né, 2,5% do seu PIB. Né? Você tem Israel. Olha lá Israel, gente. É
impressionante, né, Israel. Por que que a gente saiu e teve, foi um dos primeiros países que tá tendo que teve vacina, né? Não é à toa. Nossa, que sorte, não é. Quero recomendar esse livro aqui, tá? Falando nisso, eu não coloquei no slide, mas ele é bem legal porque é o Vale de Israel, o escudo tecnológico da inovação. Inclusive uma das professoras aqui, é doutora em engenharia e professora na UTFPR, tá? Eu não sei do qual campus que ela é, mas a Regina Pagani, ela é professora, são 3 autores e uma delas aqui é professora da UTFPR, tá? Fala exatamente isso, como que Israel tem essa visão, né, de inovação tão grande. É bem interessante isso, né? Então eles estão na frente, olha só, estão lá esses dias, já não tem mais mortes com Covid, né, porque eles têm um investimento grande, né, em pesquisa e tecnologia. Aqui tem o engajamento dos estados em pesquisa e desenvolvimento, então realmente São Paulo é a grande, né, a grande força aí que a gente tem. É redundante ficar falando isso, né, mas é isso mesmo. São Paulo tem o grande investimento aí em comparação com todos os outros estados. Isso assim, dos próprios estados, né? Isso, como tem um avanço, né? Então, só ali a USP, né, por exemplo, olha só a verba da USP, né, o que se é gasto em pesquisa, desenvolvimento e educação, 2,52 bilhões, né? Então, assim, é mais do que vários estados juntos, né? Então, é absurdo, né, o investimento. O Brasil tem momentos interessantes de desenvolvimento científico, né, como, por exemplo, o sequenciamento genético. O Brasil, agora também com o Covid, né, tá na linha de frente do sequenciamento genético do Covid, mas o Brasil chegou, né, por exemplo, isso aqui é interessante para ver o impacto direto na própria população, né, por exemplo, a agricultura. Então, se fez um mapeamento genético de uma bactéria, né, que causa um problema, né, a praga do amarelinho na laranja, e que se propaga também para o café, se mapeou o gene disso, né, e o que aconteceu? Isso facilita você poder ah, criar mecanismos de defesa, né, até fazer outras, talvez até sementes transgênicas para evitar isso. Então isso é importante, fenomenal, né? Traz um avanço bem grande, porque isso coloca o Brasil numa liderança. Aqui tem uma linha da produção nessa área, né, de mapeamento genético, né, desde quando começou lá, 1988, aí você tem alguns passos, né, então essa pesquisa aqui saiu na capa da Nature, né, do Brasil, o Brasil na capa da Nature aí, por num bom motivo, né, não por um motivo ruim, né, então o Brasil, depois foram mapeando também vários cânceres que eram mais conhecidos aqui no Brasil, ou mais comuns aqui no Brasil, né, então também se fez mapeamento, também é muito importante isso. Então, a gente vê que a gente conseguiu mapear tão rapidamente, né, o gene do coronavírus aqui no Brasil, né, exatamente porque tinha essa pesquisa já sendo desenvolvida há muito tempo aqui. Então aqui a gente tem avanços recentes, né, no sistema nacional de ciência e tecnologia, né, que a gente tem um aumento de instituições de pesquisa, olha aqui a expansão das universidades federais, né, então, por exemplo, lá em 2002 a gente tinha essas universidades, né, já em 2009 a gente tem isso, né, e aí essas expansões, né, com sede, com outros campos, por exemplo, a UTFPR, né, que não existia aqui antes de 2002, né, e se formou, que antes era o Cefet, né, se formou como universidade e ainda expandiu, né, para várias regiões. Então você tem até veja, né, que vão para o exterior, regiões que eram que não tinham, né, universidades, acabam tendo essa universidade. Então foi um momento bem interessante de expansão, né, na universidade, mas acabou depois, por causa de crise, isso dando uma freada, né, até por causa de má administração, má investimentos mesmo, né, pouco investimentos para continuar essa expansão, né. Que a gente tem no mundo, né, para a gente comparar aqui,
né, o total de gastos em pesquisa em desenvolvimento e tal, né? Pesquisa e desenvolvimento. Então, o que, que a gente tem aqui? Quanto mais tiver mais à direita, por exemplo, está lá a Coreia e lá em cima Israel. Quanto mais, então, à direita está, é maior gastos de pesquisa e desenvolvimento em relação ao produto bruto, tá, do país. Então, Coreia e Israel são os que mais gastam, a gente já viu no mapa anterior, né? E quanto mais para cima, é maior a quantidade de pesquisadores por milhões de habitantes. Então, não quer, claro que Israel, comparado com o Brasil, né? Israel tem muito menos população. O Brasil é bem maior. Mas em relação, mesmo assim, em relação a pesquisadores por milhões de habitantes, olha só, Israel dá de 10-0, né, no Brasil. Você tem 9 mil, quase 9 mil, né, pesquisadores por milhão de habitantes, né? Olha o Brasil lá embaixo, 1000, né, por cada milhão. Então é muito pouco. O Brasil está ali, né, uma cor mais clara ali, um azul turquesa, um verde, piscina para alguns, né? O Brasil está ali, né, com investimento um pouquinho acima de 1%, né, em relação ao seu produto bruto, e com 1000. Então é muito pouco. Olha a China, a quantidade. A bola também, quanto maior, né, a bola for, é o total de gastos, né, o total de gastos mesmo, em dólares. Estados Unidos, né, essa bolona grande ali. Então você vê assim, os países querem avançar, não é assim também dizer, só tem países ricos aqui. Não, não tem, tem países pobres também, tem países não tão ricos quanto o Brasil, né, com uma economia não tão forte como o Brasil, que investem mais, né? Singapura, né, e outros aí. Então o Brasil realmente tá bem atrás. Aqui é investimento uma coisa interessante dessa relação mas a gente precisa ver com atenção. Relação de pesquisa e desenvolvimento, investimentos, né, em pesquisa e desenvolvimento, comparando públicos e privados, investimentos públicos e privados. Então, primeira conclusão que a gente olha a gente vê assim, Estados Unidos, 66% do investimento em pesquisa e desenvolvimento vem de questões particulares, vem do setor privado. Né? Itália, 51%, Alemanha, 66%, né? A gente vai vendo aí. Né? Coreia do Sul, 73%, China, 75%. Daí você vai falando, então é isso, é o segredo. Né? Então o segredo é investimento. Vamos retirar todos os investimentos em ciência e pesquisa e deixar investimentos públicos, investimentos privados. Né? Não vamos privatizar universidades, né, que tudo vai funcionar. Não, não é assim, gente. Esses países, eles investiram historicamente muito, os estados investiram muito em ciência e desenvolvimento. Aí agora, claro que eles estão colhendo isso, né, depois de anos. Então, o Vale do Silício não foi lá um magnata que foi lá e instalou o Vale do Silício. Não, foi o Estado que instalou infraestrutura, né, eu falo isso na aula de História da Tecnologia, onde eu falo Terceira Revolução Industrial, né? Então, a gente tem uns mitos, assim, que a gente fala dessa relação público e privado, né? No Brasil tem muito esse discurso hoje em dia de vamos privatizar tudo, né, e tal, é isso que é a solução. Não. Se você não tiver investimento de base, de infraestrutura, em pesquisa e desenvolvimento, não vão vir empresas de fora. É isso que a gente vê, inclusive, agora, tem empresas saindo do Brasil. Pelo contrário, as empresas vão saindo do Brasil. Né? Então tem que ter investimento muito grande, primeiro, para estabelecer instituições e aí começar a fazer relações, ou já, ao mesmo tempo, fazendo relações, com certeza. Né? Então, no Brasil se investe muito pouco em pesquisa e desenvolvimento, indústrias privadas também, né, as pesquisas são feitas fora, né, porque não tem incentivo também. Aqui a gente tem os empenhos do Ministério de Saúde e Tecnologia, né? Você vê que tem uma queda histórica aí, né, ao longo dos anos. Isso tem os dados até 2016, né, quando você tem os bilhões aí que são investidos em ciência e tecnologia. Uma queda, né, uma queda forte. Enquanto isso, você vê o que acontece com os países mais avançados. Aumento. Aumenta. Olha a China, o que acontece? A China só aumenta pesquisa e desenvolvimento. A gente vai ver a China se tornar uma das grandes potências do mundo em ciência e tecnologia, porque ela está investindo absurdamente. Você tinha 50 anos atrás, 100 anos atrás, universidades não tão fortes na China,
né? E agora você está tendo pessoas indo para lá estudar lá na China porque eles estão liderando em vários setores de pesquisa e tecnologia. Então, é, é o grande exemplo nisso. E sabiam que desde o início o investimento ia demorar muitos anos, né? Não era de uma hora para outra. Eles têm essa paciência, né, de aguardar os frutos dos seus investimentos. E aí, o que acontece com os nossos governos? Eu coloquei aqui o Temer, né, como o grande deu estalo aí da ciência e da tecnologia, pode ser qualquer outro governo, tá, gente? Só coloquei esse aqui como exemplo e também não coloco mais atuais para ou mais antigos aí alguns preferidos do pessoal, né, para não dar tanta polêmica assim, mas todo governo, não é um governo específico ou outro. Todo governo ele dá o blip na ciência e da tecnologia sempre que possível, né, corta muito gastos, no estalar de dedos, anos de pesquisa, milhares de bolsas desaparecem, né? Então, não é somente esse governo, é uma coisa comum, é um projeto, né, do governo, parece, um projeto dos políticos brasileiros que qualquer momento que precisar, a gente corta aí a pesquisa e desenvolvimento, né? Isso é muito ruim para a pesquisa, porque são anos, 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 você vê ali a formação dos Sirius, né, da LOCIM, então demorou um monte de tempo, são 20 anos, 30 anos, e de repente vem alguém e simplesmente corta esses gastos e apaga anos de pesquisas. Então, às vezes as pessoas falam assim, nossa, como que a vacina, as pessoas descobriram tão rápido a vacina? Não foi assim, da noite para o dia. Eles estão pesquisando vacinas há anos. Esses países, Estados Unidos, Inglaterra, estão pesquisando há muitos anos, né? Mesmo a China estão pesquisando. De repente vem, eles só precisam colocar essa tecnologia que eles já vêm descobrindo, avançando, esse conhecimento, aplicar para um novo vírus, né, que surge. Então, essas pesquisas já vão. Isso é uma grande vitória para mostrar a importância, né, do investimento. As vacinas são uma grande mostra que a gente precisa investir bem mais em ciência e tecnologia. Mas a gente vê assim, será que são os governos só e tal? Vamos agora fazer olhar para o outro lado também, né? Qual que é a importância da ciência e da tecnologia para o brasileiro? E aí tem pesquisas que mostram, por exemplo, essa pesquisa de 2015 saiu nas ruas perguntando se lembrava o nome de alguma instituição que se dedica à pesquisa científica no país. Talvez hoje fosse diferente, que se fala bastante, né, em Fiocruz, Butantan, mas em 2015, 87% das pessoas não sabiam falar nenhuma instituição de pesquisa no país. Sério, isso é muito triste, isso é muito problemático, né? Porque assim, eu falei numa das primeiras, eu falo isso na aula de história da tecnologia, nas primeiras aulas, eu falo assim, fazer tecnologia é fazer política também, né? E se a gente não se importa com a ciência, se a gente não se importa, que não vai correr atrás, e mesmo também os cientistas mostrarem, né, o que, que eles estão pesquisando, né, vai acontecer o quê? Vem um governo, corta, não investe em pesquisa, e aí quando a gente precisa, por exemplo, no caso de uma vacina, mas não só, isso é um exemplo, tem muitas outras coisas, né? Quando a gente não investe, o que acontece? Aí a gente fica a ver navios, né? A gente fica sem a tecnologia, os países vacinando e a gente aqui, né? Tendo que ficar fazendo isolamentos, porque dura para sempre, né? O vírus aqui no Brasil. Isso eu falei também, né. Tecnologia ou ciência não tem a ver só com artefatos eletrônicos ou só uma coisa que você compra da noite para o dia, né. "Ah, então agora a vacina", então a gente compra, vai lá correndo e compra. Não, você precisa ter até para produzir essa vacina, mesmo que você já tenha a receita, você precisa de institutos de pesquisa, né. São necessários anos de concepção, fortalecimento da infraestrutura, investimentos em pesquisa, concepção de leis, né. Então é isso que eu falo isso em História da Tecnologia, né, lá na disciplina. Tecnologia e ciência não é uma mercadoria que se compra e se vende, é um saber que se adquire pela educação teórica e prática e principalmente pela pesquisa. E são coisas que demoram anos, gente, não dá para a gente querer, né. Inclusive agora a gente está vivendo um momento que a gente está vendo que a gente precisa de vacina, precisa de ciência, e mesmo assim a gente está vivendo muitos cortes, agora a gente está vivendo. Então isso a gente vai sofrer, as próximas gerações vão sofrer muito, mais ainda, né. Eu lembro que isso aqui foi, né,
por exemplo, né, sempre analisem, gente, quando forem as eleições, isso aqui foi um exemplo lá em 2008, 2018, né, os presidenciáveis e tal, alguns apresentando propostas sobre tecnologia e inovação lá em São Paulo, e você via assim que eh, hã, era muito muito ruim as visões. Ou às vezes tem promessas também, né, que não adianta, faz promessas e não se cumpre, mas a gente precisa acompanhar até, né, o que os políticos falam sobre ciência e tecnologia, né, o que são as visões diferentes aí de tecnologia, de cada um, né, o que tem proposto e o que fez na vida, né, porque às vezes a pessoa fala uma coisa, chega lá, fala uma coisa, mas nunca pensou, ou as suas votações, quando é político de carreira, né, as suas votações mostraram totalmente o contrário, ser contra tecnologia e inovação, e a gente chega lá na hora da dos debates, né, na hora de fazer os projetos de governo, faz os projetos, né, falando que vai fazer a maravilha, né, vai tornar o país um polo tecnológico mundial, né, mas a gente vê que na prática não é assim. É muito interessante isso, que o David Lenz fala, é um autor que eu gosto de citar muito, eu cito em História da Técnica e da Tecnologia, e ele fala assim: é um paradoxo a gente separar desenvolvimento econômico de melhoria social, educação, saúde, etc. Mas quem vai gerar esse desenvolvimento econômico? Como aumentar a produtividade? E ele fala isso é muito, muito interessante. Não é a falta de dinheiro que impede o desenvolvimento. O maior impedimento é o despreparo social, cultural e tecnológico, a falta de conhecimento e de competência técnica. Em outras palavras, a falta de talento e de capacidade para usar o dinheiro. Então a gente vê muito isso. O Brasil tem falta de dinheiro, às vezes tem, né, uma coisa, mas a gente vê que tá sobrando em algumas áreas, tem muito dinheiro, tem muito investimento. Então, é mal investido o nosso dinheiro, né, a gente investe em áreas que, né, a gente vê aí, em áreas, assim, vem às vezes, né, uns políticos e falam: "Ah, os professores e tal, né, estão lá, não querem trabalhar", mas você vê, assim, o tanto que é gasto em verbas para políticos, né, e o que que eles estão fazendo, né. Então a gente vê que tem muito dinheiro sendo gerado e estão indo para áreas erradas, né, isso sem falar em corrupção, né, sem falar em corrupção, né, mas é muito dinheiro. Então, quer dizer, não é nem falta de dinheiro, e a gente não tem falta de dinheiro, é despreparo mesmo para social, cultural, no que sentido? Quando você lê esse livro, A Riqueza e a Pobreza das Nações, ele vai mostrando alguns elementos que tornaram algumas sociedades mais avançadas que outras, né. Por exemplo, ele fala da Inglaterra, que teve uma revolução científica, teve uma revolução industrial. Eu falo lá na aula, quando eu falo sobre eh, Idade Média, não foi assim por acidente, né. Aconteceu que essas nações, claro que tem às vezes algumas questões geográficas e tal, que eles têm às vezes algum recurso, né, como por exemplo a Inglaterra tinha o carvão lá na Revolução Industrial, mas muitas vezes não adianta você ter o recurso e você não ter uma visão, né, por exemplo, positiva com relação à ciência e tecnologia, que é o caso de Inglaterra, dos Estados Unidos, de vários países na Europa, né, que o Brasil normalmente o quê? Não, tem uma contra, né, não vamos investir em ciência e tecnologia, né, aquele bando de vagabundo lá, né, fica lá pesquisando, vamos cortar, para quem investir em tecnologia, né? Então, o que acontece? A gente acaba sofrendo, né. Então muitas vezes, os cientistas, até os engenheiros, né, no Brasil, eles são como o Tyrion, né, quando mão direita do rei lá no Guerra dos Tronos, né, ele está fazendo um serviço essencial para o público, que pode até ser reconhecido pelos seus pares, né, no caso de cientistas e tal, mas sem o menor apoio ou reconhecimento popular. E agora a gente está lá na rua, tentando convencer os transeuntes, né, as pessoas que estão passando, de que a gente fazia algo importante. É isso que os cientistas fazem hoje, né, os professores fazem hoje no Brasil. A gente está querendo falar: "Olha, ciência, investe em ciência, investe em tecnologia", e as pessoas na rua, né, tipo, falando: "Não, não", negacionismos, né, muitos negacionismos, a gente vê isso muito, né, "Que vacina, né, a gente tem um tratamento precoce, isso já resolve, né, suficiente, não precisa investir em vacina". Desde o começo a gente viu muitos negacionismos, né, "Ah, não, não é uma doença tão forte, né, não tem que usar máscara, não tem que fazer isolamento, tal", né, e a gente vê isso, não tem que investir em vacina, e a gente sofre muito, a gente vê e fala: "Olha", e daí de repente vem uma vacina, Butantan e Fiocruz produzindo vacinas, né, e assim, tem que falar: "Olha só a importância da Fiocruz, olha a importância dos institutos de pesquisa no Brasil", né, e aí, a gente tem que ficar
passando e as pessoas, né, criticando, dizendo que não continuam, né, muitos ainda falando que isso não é importante. É um trabalho, inclusive, que os cientistas têm que rever de divulgação, né, do seu trabalho. Como que o seu trabalho tem impacto na vida cotidiana das pessoas. Então a gente tem isso, né, visões equivocadas. A gente tem tecnologia rouba empregos, tecnologia serve somente o capital, para o aumento do lucro dos burgueses. A gente tem uma visão imediatista e puramente utilitária da ciência, né, que não trouxe coisas rapidamente, então eu passo batido, né. E aí a gente tem, né, por exemplo, né, aqui a gente pode falar muitos outros exemplos, né, de pesquisa. A gente tem aí nessa pandemia, a gente vê os bons exemplos da pesquisa no Brasil, né, do que faria ainda mais com investimento no Brasil. Acho que se a gente tivesse mais investimento, a gente já teria vacina e já teria vacinado muita gente, como, por exemplo, os Estados Unidos, né, que logo, logo vai poder reabrir, né. Em Israel já tem dias sem mortes, né, já está reabrindo, né. Muitos países já estão conseguindo reabrir com vacinas, né, e tal, muito forte, o Brasil atrás. E ainda podia estar com muito mais gente vacinada, né. O CIRIS, por exemplo, que eu comecei falando lá no início da aula, nessa nova fonte de luz síncrona, às vezes fala assim: "Ah, investir um negócio tão caro, né, mas para quê? Para simplesmente ficar pesquisando lá, né, os físicos se divertirem, né, e tal, ficarem vendo novas partículas, o quê?". Não, né, tem impactos além disso na física também, né, tem também na biologia, na ciência de materiais, né. Então, por exemplo, um exemplo só, auxílio de estudos para o Alzheimer e Parkinson, que são doenças bem comuns no Brasil, né. Então, os brasileiros eles conseguem observar os neurônios em 3D nesse acelerador de partículas e conseguem observar, né, e ter uma visualização melhor, entender melhor como que funciona através desse acelerador de partículas, né. Isso é uma das coisas. E aqui a gente tem panorama, né, mais atual, né, que tem um crescimento em alguns programas, mas você tem, principalmente nesse período de 2010, né, década de 10, mas você tem uma queda. Esses gráficos vão mostrando, né, que tem alguns avanços, mas tem uma queda, principalmente em investimentos, por exemplo, na área de educação, de ciência e tecnologia. A gente tem um valor aplicado baixo em relação a vários países. Por pessoas, eles falam assim: por habitante se investe bastante. Não, é bem baixo, né, se comparado com vários outros países. Tem aqui algumas coisas, né. O gráfico aqui, quando aumenta, não fica tão bom, mas dá para a gente ter uma ideia, né. Então o que acontece? Baixa escolaridade, né. Então, lá no ensino superior, tá em rosa, aí, que a gente pode ver, e o investimento em relação a outros países, né, o Brasil é um dos que menos investe no ensino superior, né. Então as pessoas que têm que são formadas, em ensino superior, é bem alto, né, nos países mais avançados, né, Dinamarca, Estados Unidos, né, e o Brasil com baixos, perde para muitos países, né, inclusive perde para, por exemplo, para Chile, aqui nosso vizinho, em pessoas no ensino superior. Eh, Também, né, o valor aplicado por habitante em educação, né, então assim, tem estudos que comprovam a relação direta entre o nível de escolaridade e desigualdade social. Então, claro, quanto menos escolaridade você tiver, maior vai ser a desigualdade social, maior as chances de você ser desempregado, né, ter empregos ruins mesmo, né. Então, é necessário aumentar esse investimento, muito, né, e também investimento em ciência e tecnologia, né, com certeza, né. Eh, Também aí mostram os investimentos bem baixos. Olha que o impacto já, né, eh, descontando gastos com covid, né, investimentos despencam de 2019 para 2020, né. Então veja, só isso de 2019 para 2020, já tem tido cortes históricos, mas de 2019 para 2020 teve um corte, assim, tremendo, absurdo. Olha, Ministério da Ciência e da Tecnologia, -75%. Sim, pensa.
você tem um país que você tem um corte de 75% em ciência e tecnologia, é assim, é absurdo, né. Enquanto isso, por exemplo, o Ministério da Justiça teve um aumento de quase 100%, dobrou, né, o que é investido, né, na área. Então assim, não temos direitos? Não temos dinheiro? Temos, só que está investido de maneira, às vezes, erradas, né. Então olha só, investimento do Ministério do Turismo, é importante, mas olha a quantidade no investimento que teve, né. É desproporcional o investimento, o corte em algumas áreas, né, e o aumento em outras áreas, né. Então, a gente precisa rever isso, e precisa ver, inclusive, as pessoas mudar a mentalidade com relação à ciência, porque assim, a gente viu que o que está salvando, o que nos salva são as instituições públicas de pesquisa nessa pandemia ou em várias questões de saúde, né. Então olha, Fiocruz, Butantan, são todos, institutos que estão trazendo as vacinas que sem eles, né, a gente não teria vacinas. E se tivesse mais investimentos, nós com certeza teríamos muito mais vacinas. Eu só estou citando um exemplo disso agora, porque é uma coisa bem forte no nosso cotidiano, mas tem várias outras áreas que traz benefícios para as pessoas em saúde no geral, né. Então assim, a crise da ciência e da tecnologia do Brasil não é uma crise, né, é um projeto, né, não é um governo tal, é historicamente. Por quê? Porque a mentalidade do brasileiro é ver a ciência e a tecnologia como gastos supérfluos, secundários, né. Então, tem um projeto de ciência e tecnologia no Brasil, mas ele possui estruturas frágeis, qualquer vento abala. E o que a gente precisa? Precisa criar fortes alicerces, precisamos anunciar aos quatro ventos a importância desse projeto, né? Fazer divulgação científica mesmo. Precisamos levar a investigação científica e tecnológica para o grande público. Mostrar para as pessoas de que quem tem a lucrar com os investimentos nessa área somos nós mesmos, são elas mesmas, todos nós, né? Não é uma coisa que se investe só para enaltecer o ego de ninguém. Não, tem retornos para toda a população. A gente precisa mostrar isso, né? A gente precisa ver que ciência salva vidas, né, vacinas salvam vidas, você ter tratamentos melhores salvam vidas. A gente precisa mostrar isso, né. Bom, essa aula eu tenho alguns foi uma aula de passagem, né, para a gente pensar e refletir as condições da ciência no Brasil, muitas coisas podiam ser ditas, né, é um tema bastante importante de a gente pensar. Me baseei nesses livros aí principais, né, Conhecimento Sustentabilidade, Políticas de Ciência, Tecnologia e Inovação no Brasil Contemporâneo, Prelúdio para uma História, já é um livro um pouco mais antigo, mas é bem interessante porque traz esse histórico, né, do Choso Montoya. Esse Veredas da Mudança na Ciência Brasileira, também bem importante, fala inclusive a gestação dos projetos de Lucincon, entre outras coisas. E esse Riqueza e Pobreza das Nações, né, do David Lenz, que é para mostrar não só o Brasil, né, mas mostrar a condição necessária que você precisa ter investimento em ciência e tecnologia para uma nação melhorar em todos os caráteres. Não adianta, se você não investir em ciência e tecnologia, você não vai ter um país avançado, você não vai ter saúde boa, vai ter uma produtividade maior, né? Não adianta, você precisa investir mais, né? E não dá para dizer que nós não temos dinheiro para investir. Temos dinheiro, podemos ser mais criativos também, né? E investir no que realmente importa, né, nesses momentos. A gente vê que a ciência brasileira, ao longo de toda a sua história, sempre teve investimentos muito baixos em ciência e tecnologia. É vergonhoso isso, porque um país do tamanho do Brasil, o tanto que arrecada, né, o tanto que tem, precisa de muitos mais investimentos. Então, assim, essa aula é meio falta desesperançosa, né, às vezes meio pessimista, mas se a gente não mudar a nossa mentalidade, deixar de sermos negacionistas e pensarmos realmente nos avanços que a ciência traz para o nosso cotidiano mesmo, né, os avanços que o investimento em tecnologia traz para a nossa vida, a gente vai realmente ficar muito atrás e ter condição de vida, qualidade de vida ruim. A gente precisa investir mais em ciência e tecnologia, porque a ciência salva vidas, gente. Então é isso que eu queria falar brevemente, né, aqui para essa disciplina de sociedade política no Brasil, que realmente a gente precisa
vocês como engenheiros, como pessoas até interessadas em ciência, precisamos eh, falar mais sobre isso, precisamos pensar em maneiras de tratar melhor disso, porque a gente realmente tem feito bem feio nessa área, tá bom? Mas é uma mensagem que a gente espera, né, que melhore. A gente precisa mudar mesmo essas áreas de investimentos, né? A gente precisa mudar e mudar desde baixo, né? Desde as nossas mentalidades das pessoas comuns, assim, pessoas que não estão no governo diretamente. Precisamos mudar, né? Precisamos deixar de achar que investimento em ciência e tecnologia é luxo, né? Mas ver que é uma necessidade básica, tá bom? Então é isso, gente.